Atualmente fala-se muito em diálogo, em comunicação. Todos querem ser ouvidos e considerados, principalmente os filhos. O mundo se transforma num ritmo muito acelerado. As mudanças de valores, a reestruturação das escolas. Os pais de hoje, pertencendo a uma geração convencionalista que cresceu sem diálogo, sem liberdade, vendo seus filhos nascerem na geração da contestação, das drogas, das pílulas, na geração que hesita em acreditar naqueles com mais de 30 anos. Por isso, o nosso tema hoje é Pais e Filhos, Educação e Participação, com a presença das educadoras Eneida Pereira Gondim, professora do Departamento de Educação da UFV, Luzia Borges da Cunha, presidente da Escola de Pais de Viçosa, e Sandra Cavalcante, professora da Cooperativa Educacional de Viçosa, Coeducar, e também da escritora Tânia Zaguri, autora do polêmico livro Sem Padecer no Paraíso, que já está na sua 8ª edição e é totalmente dedicado aos pais. A professora Tânia é educadora, filósofa e professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nós vamos fazer a nossa primeira pergunta à professora Tânia. Essa transformação que o mundo sofre e que vem afetando o comportamento do jovem gera uma insegurança nos pais que parecem sofrer a inquietação de um educador que não foi preparado para a sua função. O que, na verdade, existe de mais delicado nessa complicada relação dos filhos, no sentido de educar e orientar? No momento, quer dizer, em relação à geração de hoje, a meu ver e nos estudos que eu fiz, eu depreendi que o grande problema dessa geração são 2 sentimentos, a insegurança e a culpa. Logo na parte introdutória do seu livro, você fala da série de informações sobre educação infantil que é lançada no mercado ao alcance de qualquer pessoa e não restrita a profissionais das áreas de pedagogia e de psicologia. Esta seria efetivamente a grande causa de tanta insegurança nos pais, leigos principalmente, com relação à educação dos filhos. Gostaria que você, como pesquisadora e lançadora de um livro que despertou tanta polêmica, colocasse a nível leigo, é claro, já que eles é que devem ser os mais confusos, como reverter esse quadro de insegurança dos pais com relação à educação dos filhos? Bem, eu acho que é muito importante que essas publicações continuem a existir cada vez mais, né? Não quero que pareça que eu sou contra, né, que os pais se informem, pelo contrário. O que eu acho que é importante, e cabe a nós educadores deixar claro isso, é que existem diferentes correntes educacionais, diferentes correntes psicológicas, e que às vezes o pai, como leigo, quando ele recebe essa carga de informação, ele não sabe exatamente a que linha filosófica ou teórica essa coisa que ele está recebendo está ligada. Então, a impressão que existe é que tudo que está publicado, tudo que está escrito é verdade, o que não é realmente a realidade. Então, é importante que os pais criem uma consciência crítica e se sintam à vontade no sentido de escolher a linha educacional que eles acham mais conveniente, mais adequada para os seus filhos. Entende? Então, eu acho que o grande problema dos pais hoje em dia é que eles leem uma série de coisas, ficam inseguros e isso acaba derivando na prática numa inatividade, sabe? Os pais ficam imobilizados em frente a essas informações e não agem em termos educacionais. Então, eu acho que essa insegurança está levando a isso. Eu acho que é importante a gente reverter esse comportamento. No capítulo 8, o que pensam verdadeiramente os pais, ou seja, a maneira como os pais se sentem frente ao comportamento e as reações dos filhos, sentindo-se vítimas da situação e não causadores dela, a sua pesquisa restringiu-se à classe média ou acima da média, residente no Rio de Janeiro. Pergunto a você, você acha que se a pesquisa envolvesse a classe de baixa renda e outras localidades, os resultados teriam sido completamente diferentes, já que é a classe média e alta que tem mais acesso às informações? Exatamente. Quer dizer, como pesquisadora, eu não posso afirmar nada
sem fazer uma pesquisa realmente, né? Senão não teria cientificidade no meu trabalho. Mas em termos de hipótese, eu tenho quase que a certeza de que realmente seria diferente. Por outro lado, eu acho importante colocar que o número de pais que eu entrevistei, do ponto de vista de pesquisa em ciências humanas, é considerado representativo de toda uma classe social. Então eu posso, pelos resultados que eu obtive, fazer uma generalização para toda a classe média e acima da média. Agora, eu acho importante dizer que eu escolhi esse segmento da população para fazer meu estudo, porque justamente como você perguntou, eles é que têm acesso a essas informações. Quer dizer, infelizmente, a camada popular no Brasil e cada vez mais tem dificuldade de adquirir livros, até jornal hoje em dia, a camada popular tem muita dificuldade de comprar. Então, eles não estão tão afetos a esse tipo de influência como as pessoas que têm melhor poder aquisitivo. Por isso que minha pesquisa se situou mais nessas duas camadas da população. Muitas vezes o diálogo entre pais e filhos não passa de monólogo, porque os pais não apenas preferem, mas quase sempre exigem que os filhos simplesmente escutem. Esse comportamento, na maioria das vezes, é o início de um bloqueio para o entendimento. De que forma, no seu ponto de vista, professora Tânia, esse impasse ele poderia ser resolvido? Olha, eu acho que está acontecendo uma coisa assim muito interessante. Eu sempre digo para os pais que uma relação democrática envolve o diálogo, é a base, né, da relação democrática. Acontece que, por exemplo, na geração passada não existia diálogo nenhum porque os pais mandavam e as crianças obedeciam, porque também se não obedecesse todo mundo sabe o que acontecia, né? Agora, hoje em dia, o que está havendo, como você colocou muito bem, é um monólogo. Só que muitas vezes esse monólogo não é exatamente porque o pai apenas quer ser obedecido. É porque a criança não obedece. Então, o pai permanece... o que a gente vê é o seguinte, a mãe, por exemplo, vai pedir a criança para não fazer determinada coisa. Não mexe aqui, menino, não mexe nos discos do papai, por exemplo. Então, a mãe explica por quê. Isso é o diálogo, né? Meu filho não mexe nisso, que vai quebrar, teu pai gosta e tal. E ela repete isso N vezes, 2, 3, 4, 5, 10. Então, o que eu digo é o seguinte, diálogo é uma coisa que só existe quando tem duas pessoas, no mínimo, conversando. Então, nem pode ser como antigamente, em que simplesmente havia alguém mandando e alguém obedecendo, e também os pais não devem aceitar o que está acontecendo muitas vezes hoje em dia, em que eles repetem indefinidamente uma explicação e, na verdade, o seu interlocutor, no caso a criança, faz ouvidos de mercador, quer dizer, ele não está nem aí para o que a mãe está falando, principalmente porque justamente hoje em dia, eu digo muito que o não dos pais de hoje tem som, cheiro e gosto de sim. Né? Então a criança não se sente nem um pouco motivada para obedecer, então ela faz o que ela gosta, porque a criança é guiada pelo princípio do prazer. Então se ela está gostando de mexer no disco e a mamãe chega e fala, filhinho, não mexe, de novo, filhinho, não mexe, não entra ali nenhum princípio de autoridade, a criança não vai obedecer, né? Porque ela está gostando de fazer aquilo. Então é preciso que os pais entendam que o diálogo é a base da relação democrática, mas que eles têm que passar para um segundo nível, que é o da autoridade, que é totalmente diferente de autoritarismo. Essa diferença, os pais hoje em dia estão distorcendo na prática. Professora Tânia, você define muito bem a democracia familiar. Gostaria que nos dissesse como esta democracia deve ser vivida no dia a dia da família e o liberalismo. Democracia, liberdade. Qual seria o seu enfoque para esta trilogia? Eu sempre digo que democracia é uma das coisas mais difíceis de se exercer, né? A democracia. Porque justamente envolve essa necessidade de saber ouvir, de saber respeitar o outro. E eu acho que exercer isso significa você equilibrar essas três coisas. O liberalismo, que é uma evolução, né, na família, quer dizer, a família hoje, graças a Deus, ela evoluiu de um sistema extremamente hierárquico e autoritário, que era das gerações passadas, para uma família que dá liberdade, em que os filhos podem conversar, podem se colocar. Agora, a democracia, como eu tento explicar no livro, ela implica no conhecimento do direito do outro. Então,
o liberalismo, embora muitas vezes confundam-se esses dois conceitos, porque existe a liberal democracia, então as pessoas às vezes pensam que é a mesma coisa. Mas não é, porque o liberalismo implica em liberdade, a democracia implica em liberdade e direito do outro. Então, é na família, que é a microcélula da sociedade, que a criança vai começar a exercer esse papel, quando os pais forem ensinando ela paulatinamente que ela tem direitos, graças a Deus, né? Hoje em dia as crianças têm direitos e muitos, mas ela tem deveres também. E um desses deveres é respeitar o outro. Então eu acho que isso é fundamental para a implantação da democracia na família, né? É o princípio básico. A escola, início da socialização. São novos amigos, novas descobertas, aprender a respeitar pessoas, horários, lugares. Essa experiência, que para muitas crianças no início é muito difícil, devido à insegurança fora do lar, à convivência com pessoas estranhas, para outras é uma grande aventura de novidades. Essa é uma cena que vemos sempre nas escolas. A que fatores podemos atribuir a essa insegurança das crianças e qual o comportamento que os pais devem tomar mediante essa situação, professora Tânia? Bem, basicamente, eu acho que tem dois fatores importantes aí. O primeiro deles é o seguinte, quanto mais a criança em casa já estiver acostumada a ter limites, mais ela vai se encontrar no seu próprio meio quando chegar na escola. Já uma criança que em casa não tem nenhum tipo de limite, ela vai se sentir um peixe fora d'água na escola, porque a escola, no meio de muitas crianças, ela obrigatoriamente tem que estabelecer limites até mesmo para a segurança da criança, né? Agora, eu acho que para toda criança tem esse lado de novidade e tem o lado da insegurança também, porque a insegurança advém do fato de que é a primeira experiência fora do lar, né? Então, os primeiros dias nos primeiros dias é natural que a criança se sinta, né, insegura, como qualquer adulto que vai para um lugar diferente, para uma viagem, para um trabalho novo. Então é natural. Agora, os pais em relação a isso devem apenas estar seguros eles mesmos da decisão que tomaram de colocar a criança na escola, de confiar na escola, de saber que é um trabalho comum, pais e educadores. No momento em que os pais pensarem assim, eles vão transmitir essa segurança para os filhos. Essa é a melhor maneira de adaptar um filho na escola. Como você analisaria o fato de os pais, no momento em que colocam as crianças na escola, se omitem? É muito comum ouvirmos dizerem, está entregue. Eu acho que o grande problema dessa questão reside exatamente naquela colocação que eu fiz no início do programa. Os pais hoje têm como sentimento básico insegurança e culpa. Quer dizer, eles não sabem, não querem repetir o modelo autoritário da geração passada, mas, por outro lado, não sabem exatamente qual a melhor forma de agir. Então, nada melhor do que transferir a responsabilidade. E quem é a entidade, a instituição que pode fazer esse trabalho para os pais? A escola. Só que eu, pessoalmente, acho que está na hora dos pais reverem essa postura, né? Porque mesmo a melhor escola do mundo não substitui o papel dos pais. Então, de maneira nenhuma, o pai deve achar que está entregue, no sentido de que ele não vai fazer mais nada, a escola que vai fazer tudo. E, aliás, as escolas vêm se ressentindo muito, né, desse assoberbamento, né, de responsabilidade. Eu acho que a coisa tem que ser dividida. Mas eu acho que a base dessa situação está na insegurança dos pais. Na escola, as crianças e adolescentes têm visões diferentes sobre o comportamento, filosofia de vida, costumes, e com isso a insegurança dos pais é muito grande, principalmente nos grandes centros onde foge do controle o conhecimento dos amigos do filho ou da filha. Às vezes, a ânsia pela orientação no sentido de preservar o convívio do filho pode aumentar a curiosidade por esse novo estilo de vida. Concorda com isso, professora Tânia? E qual seria o procedimento para que o relacionamento exterior à família seja um elemento de crescimento para os pais e filhos? Eu concordo, sim. Eu acho que, principalmente na adolescência, o jovem é muito suscetível a essas influências externas. Mas, outro dia eu li uma definição do que é adolescência feita por um adolescente. E ele dizia o seguinte, que adolescente é aquele ser que é produto do que os pais fizeram dele na infância. Então eu acho que o que nós pais podemos fazer de melhor pelos nossos filhos é torcer o pepino de pequeno.
Então, é na primeira, segunda e terceira infância que a gente vai poder moldar o comportamento, a ética, a moral dos nossos filhos. E no momento em que a gente tenha feito esse trabalho ao longo dos anos, quando ele ingressar na adolescência, o que a gente vai poder fazer é confiar nesse trabalho que a gente já realizou. Porque realmente ele vai ter curiosidade sobre novas formas de vida, mas a estrutura básica da personalidade dele e da moral já está formada. Então é a partir desses princípios que ele vai analisar as novas formas de vida que ele encontrar, né? Se a escola impõe limites e a família não, a criança fica neurótica, confusa ou aprende a se comportar diferentemente em cada circunstância? Eu acho que nós precisamos confiar muito nos nossos filhos. É muito importante isso. Então, eu vejo o homem com uma capacidade muito grande de adaptação. Eu acho que se nós dermos uma boa base moral e ética para os nossos filhos, ele vai, mesmo tendo situações diferentes, ele vai aprender a conviver com cada uma dessas situações. Eu acho que nem toda situação desse tipo leva à neurose, obrigatoriamente. Poderiam os professores, por meio de reuniões de pais e mestres e de encontros pessoais com os pais de cada criança, discutir os antagonismos praticados por todos nós, pais e professores? Desta forma, não só a criança, mas os pais também estariam sendo educados pelos professores. Eu acho que toda a discussão é rica, é importante e é enriquecedora. Então, eu acho que seria uma iniciativa super interessante e produtiva, né? As escolas propiciarem esses encontros, sem dúvida nenhuma. Recentemente foi publicada na revista Isto É, Encarte Minas, uma pesquisa feita em Belo Horizonte com jovens adolescentes, onde se percebeu que os jovens de hoje querem resgatar os valores contestados pelos rebeldes dos anos 60. Para vocês terem uma ideia, a maioria deles pretende se casar, e se possível na igreja. Cerca de 85% se declararam favoráveis à fidelidade no casamento. Apesar de serem, na sua maioria, favoráveis a transar quando existe envolvimento afetivo, a metade deles se mostrou com medo de se apaixonar. Quanto ao uso de drogas, apenas 18% tiveram alguma experiência. Com isso, a ebiatra, uma médica especializada em adolescentes, Marília de Freitas Maacarum, afirma que os adolescentes estão buscando valores pilares morais e éticos. Anseiam por limites e cobram posições moderadas dos adultos. Mediante esse quadro, que análise vocês fariam? Eu acho que aí tem dois componentes interessantíssimos, né? O primeiro é a reafirmação de que o adolescente precisa sempre ser diferente dos pais, né? Para justamente concretizar aquela ruptura final que leva à maturidade, né? E, em segundo lugar, eu acho que tem uma coisa muito diferente. Nós, na nossa geração, a gente teve que lutar pelo direito de viver junto se quisesse, de transar sem casar. Eles hoje podem escolher. Eu acho que isso é a diferença básica. Quer casar, casa, não quer, não casa. Então, eu acho que isso é uma conquista que a nossa geração fez, importantíssima, e que eu acho maravilhoso que os filhos hoje possam escolher que tipo de destino eles querem para si, né? Eu vejo assim. E eu estou de acordo com a professora Tânia quando ela diz da escolha. E eu acho que hoje os adolescentes são, assim, muito adultos. Eles, não sei se pelo afastamento da casa, dos pais, se é por isso que eles são assim. Mas eu os considero já bem adultos. Professora Tânia, o seu livro diz que muitas teorias escondem, sob uma aparente liberalidade, objetivos sociais e políticos, com os quais podemos não concordar se os conhecermos. Poderia dar exemplos? Posso sim. Eu vou dar um exemplo muito comum, né, que está muito ligado à nossa vida. Há pouco tempo atrás se dizia que açúcar fazia muito bem para a saúde, né, porque havia interesse das indústrias canavieiras de vender açúcar. Depois do momento em que se descobriu uma série de adoçantes artificiais e havia interesse das indústrias farmacêuticas de vender adoçante artificial, começou a se divulgar que o açúcar concentrado faz mal para a saúde.
Então, eu acho que é isso que eu coloco, que existem sempre fatos político-ideológicos por baixo das mensagens que são passadas para o público. É fundamental, portanto, que cada família, cada pai, cada mãe tenha independência intelectual, saiba analisar as coisas de acordo com o seu padrão de vida e a partir daí tome suas decisões. Em uma outra análise sobre o ponto de vista sexual, os jovens massificados pela mídia vivem a sexualidade precocemente, mas continuam tendo dificuldade em lidar com isso. Alguns jovens acham a educação sexual na escola insuficiente e que, na verdade, sexo se aprende na rua. Professora Tânia, qual a orientação para os pais e os mestres nesse sentido? Bem, eu acho que a escola tem um papel importante nisso, mas realmente não é suficiente, porque nada melhor do que o pai e a mãe que possam conversar com seus filhos sobre isso, porque a coisa se torna muito mais íntima, muito mais veraz, né? A escola pode passar uma série de informações técnicas, mas a intimidade que se tem conversando com o pai e com a mãe, tirando dúvidas, é muito mais elucidativa para o jovem. Agora, eu sempre digo que só pode fazer isso o pai ou a mãe que se sintam bem, né, em relação a esse assunto. Quer dizer, a primeira coisa é que a escola deve realmente continuar exercendo esse papel, mas a família deve cada vez mais trabalhar isso com seus filhos. Só que primeiro os pais têm que se preparar para trabalhar esse assunto com seus filhos. Ou seja, eles têm que se sentir bem para poder trabalhar isso com naturalidade, senão a coisa realmente acaba indo para a rua. Esta preparação dos pais tem muito que ver com o relacionamento humano, seja com quem for. Dos pais com os filhos, dos filhos com os pais, com a sociedade em geral. Se os filhos são habituados, por exemplo, a não ter muita consideração, respeito, gentileza mesmo, amor com os pais, esta prática não poderá ser estendida posteriormente a todas as pessoas, à sociedade como um todo? Sem dúvida. Eu, inclusive, tenho assim, a maior preocupação com isso no livro, quando eu coloco que os pais, na medida em que não colocam limites, não sabem se podem dizer algum não para o filho e começam a alimentar os filhos só de coisas materiais, quer dizer, dar coisas, roupa, brinquedo, eles, na verdade, eles estão realmente criando uma pessoa despreparada para uma função social. Eles estão deixando de desenvolver no seu filho um conjunto de valores, uma ética que realmente vai torná-lo um cidadão produtivo no futuro. E se a gente for pensar que em cada lar está se criando 1, 2, 3 pequenos tiranos, a gente pode imaginar que isso, quando eles saírem para a sociedade, em que isso vai se tornar, né? Porque vai aumentar geometricamente. Se em cada casa se cria um pequeno tirano, o que a sociedade vai ter no futuro, se tivermos todos os pequenos tiranos reunidos trabalhando juntos, né? Essa é a questão que eu acho fundamental os pais reverem.